Thank you so much for having us here in Belém, Mr. President. I wanted to open the questions with just hearing what you think about the COP30 as we're starting, and particularly today, it's a tough time. There's a new report today that shows we're not quite on track in terms of controlling or limiting climate change. There's a lot of nervousness, if not fear, in the world about the fast pace of climate change. And I'm wondering sort of what you're thinking going into this COP, how we're going to, or how you're going to reassure the world or project to the world that this mission is still on track. Olha, a primeira coisa que eu acho importante vocês compreenderem é que nós, quando decidimos trazer a COP para o estado do Pará, para a cidade de Belém e para a Amazônia, a primeira coisa que nós fizemos foi assumir um desafio contra pessoas que acreditavam que a gente não poderia fazer uma COP na Amazônia. E quando nós decidimos fazer a COP aqui no estado do Pará, a gente já sabia das condições do estado, já sabia das condições da cidade. Eu conheço Belém desde 1975. E a gente decidiu fazer aqui porque a gente não queria comodidade. Nós queríamos desafios. E nós queríamos que o mundo viesse conhecer a Amazônia. Eu, uma vez, dei uma entrevista para uma jornalista sueca e ela me disse que, quando ela era pequena, o pai dela tinha comprado um terreno para ela na Amazônia. Não um terreno, acho que 1 metro que ele tinha comprado, que era para ajudar a manutenção da Amazônia. E ela já estava quase com 50 anos, ela nunca viu esse terreno, ela nunca viu esse terreno. Então, a Amazônia é uma coisa que ela desperta muita curiosidade nas pessoas. Todo mundo debita na manutenção da nossa floresta, da nossa fauna, das nossas águas, ou seja, uma força muito grande, uma esperança muito grande de resultados benéficos para o planeta. Eu não esqueço nunca que nos anos 80 eu viajava ao mundo e as pessoas falavam porque é preciso cuidar da Amazônia, porque a Amazônia é o pulmão do mundo, é o pulmão do mundo. E na época eu dizia, mas a dívida externa é a nossa pneumonia, então é preciso ajudar a gente a cuidar do nosso pulmão, porque a dívida é impagável. Bem, o que acontece é que esse desafio que nós assumimos, hoje eu tenho certeza que nós vamos fazer a melhor COP de todas as COPs já realizadas até hoje. Nós já fizemos o melhor G20, já fizemos o melhor BRICS e vamos fazer a melhor COP de todas. Primeiro, porque o local está maravilhoso, está preparado para receber quem quiser vir aqui. Segundo, porque a estrutura é boa, tem um sistema de segurança bom para o nosso pessoal todo. E terceiro, porque o povo de Belém é um povo muito alegre, extraordinariamente alegre, que qualquer convidado estrangeiro vai se sentir em casa aqui na cidade de Belém. Quarto, porque nós temos uma culinária invejável. Eu penso que os estrangeiros que estiverem aqui, quando sentarem à mesa e começarem a ver a diversidade da nossa culinária, eles vão sair daqui muito orgulhosos de ter conhecido, sabe, a cidade, o povo, as instalações da COP, e vão sair daqui um pouquinho mais gordos, porque vão comer bem e vão ser bem tratados. Outra coisa importante é que eu tenho dito que essa COP precisa ser a COP da verdade, porque tudo começou com o Rio 92. Tudo começou. De lá para cá, nós já tivemos várias COPs, muitas decisões foram tomadas, muitas decisões não foram executadas. Há muito tempo nós temos brigado para que se estabeleça na ONU uma governança capaz de exigir, sabe, a cobrança da execução das coisas que nós deliberamos nas questões ambientais, porque se não houver a aprovação dos Estados nacionais, a gente não consegue colocar nada em prática. O protocolo de Kyoto, sabe, já não foi executado. O Acordo de Paris, muita gente não está cumprindo.
tem muita gente que ainda não apresentou suas LDCs. Então, essa COP ela vai ser uma COP que nós vamos começar ela com a apresentação de alguns cientistas. Porque uma das coisas que está colocada para nós, chefes de Estado, é a gente dizer para a humanidade, para as pessoas que a gente representa, se a gente acredita ou não na ciência, se a gente confia ou não naquilo que a ciência está prevendo para os acontecimentos climáticos do mundo. Eu sou daqueles que acreditam. Portanto, se eu acredito, eu acho que nós precisamos começar a trabalhar para evitar que os males que estão sendo preconizados aconteçam. Nós, seres humanos, temos inteligência para evitar isso. Então, essa COP, ela vai ser denominada COP da Verdade por isso. Eu espero, nós fizemos ela separada, bem acordada, primeiro uma reunião com o chefe de Estado, uma cúpula de chefe de Estado, depois, sabe, a cúpula dos negociadores, depois a cúpula da sociedade civil, onde todos vão participar, todos vão dar palpite, todos vão dar opinião, e nós não queremos que a COP continue sendo, sabe, uma feira de produtos ideológicos climáticos, em cada um vendo o que quer, compra o que quer, e ninguém é obrigado a cumprir as coisas que acontecem. Nós queremos que ela seja muito séria e que as coisas que nós decidirmos possam ser implementadas. As razões extraordinárias para ela ser no Brasil. Ou seja, além da Amazônia, nós temos outros 5 biomas essenciais para a preservação do meio ambiente. Nós temos o Cerrado, nós temos a Mata Atlântica, nós temos a Caatinga, nós temos o Pantanal e nós temos o Pampa. E o Brasil, a segunda coisa é que o Brasil sempre foi um ator decisivo nas negociações multilaterais. A terceira coisa é que o Brasil é um país líder na transição energética. Poucos países do mundo têm obtido o sucesso que o Brasil tem obtido na sua transição energética, um país que tem 87% da sua matriz de energia elétrica renovável. Além de ser um poderoso produtor de biocombustíveis, de etanol, sabe, estamos entrando na fase do hidrogênio verde, grande produtor de eólica e grande produtor de energia solar. Depois, nós temos uma enorme tradição de participação social para enfrentar a mudança do clima. No Brasil, nós temos uma organização, sabe, da sociedade civil muito grande. Eu ontem visitei algumas comunidades que, no meio, vocês estavam lá. Ou seja, ali é a fotografia real de como é que você pode cuidar. Ou seja, para você cuidar da Amazônia, você não tem que transformá-la num santuário da humanidade. Você precisa fazer com que as pessoas que lá vivem possam extrair da floresta aquilo que é o produto que vai lhe permitir cuidar da sua família, transformar a riqueza da nossa biodiversidade, sabe, em produtos que possam ser comercializados ao mundo. E eu visitei 4 comunidades e saí daqui muito satisfeito com o resultado, inclusive com a área de preservação, dando rentabilidade para que as pessoas possam viver e viver felizes, viver sem a agonia dos grandes centros urbanos e aí a necessidade dos estados. Vocês viram ontem, em cada lugar que eu chegava, eu ligava para o ministro, tal coisa não está funcionando, tal coisa... Porque muitas vezes a gente decide uma coisa em Brasília e até chegar aqui embaixo leva meses, meses, meses. Um chuveiro, quando a gente abre, primeiro sai água fria, mas chega quente. Na maioria das vezes, aqui, a política pública tem que ser assim. Quando a gente delibera lá em cima, ela tem que chegar na ponta. Então, eu, quando vejo uma pessoa sem dente, eu fico incomodado, porque eu criei um programa chamado Brasil Sorridente, para não deixar nenhum brasileiro sem dente, cuidar do dente, fazer tratamento de canal, fazer ortodontia, fazer prótese, sabe? Nós só, há 2 meses atrás, eu fui buscar 800 ambulâncias, sabe, com um equipamento dentário para andar o Brasil cuidando das pessoas. Porque se o Estado não estiver presente, as coisas não acontecem. Depois, uma outra coisa importante é que o Brasil tem virado um país referência de combate às desigualdades. Vocês sabem que quando nós chegamos aqui, sabe, nós encontramos a primeira vez o Brasil com 54 milhões de pessoas passando fome,
Em 2014, nós acabamos com a fome no Brasil. Aí eu votei em 2023, nós tínhamos 33 mil pessoas passando fome. Em 2 anos e meio, a gente acabou com a fome outra vez. E o Brasil tem sido um trabalho muito forte na política de inclusão social, porque é isso que conta para você poder dar às pessoas a certeza de que ele é tratado com respeito, ele não é invisível. A questão de nós estarmos enxergando ele. Então, esse combate à desigualdade é uma coisa que eu prego isso, eu trago isso na minha alma, porque foi esse combate à desigualdade que me fez sobreviver. Depois, a questão... O Brasil ele é uma espécie de país campeão do diálogo das COP. Há muito tempo o Brasil é levado muito a sério nas COP, porque nós temos muito o que mostrar. E agora mesmo a gente pôde provar que a gente tem muita coisa para mostrar. O desmatamento já caiu 50%, sabe, 45% no outro bioma, ou seja, nós estamos fazendo uma coisa não apenas de proibir, achar que é criminoso fazer. Nós estamos construindo parceria com os prefeitos, estamos dando incentivo, ao invés de dizer que o prefeito está errando, nós temos que incentivar o prefeito a ser sócio nosso no combate ao desmatamento, no combate à degradação das terras. E, para isso, você tem que tratá-lo bem, com cordialidade, e criar uma espécie de recurso para ajudar os prefeitos a se sentirem, sabe, fazendo um trabalho prazeroso, e não tendo um ente federado brigando contra o outro. Essa é uma coisa muito importante, e a gente também vai fortalecendo a ideia do multilateralismo. Ou seja, que juntos a gente pode fazer muito mais do que sozinho. Bem, eu estou dando um quadro geral, porque depois vamos fazer muitas outras perguntas. Nós temos interesse aqui, uma coisa nova, que vocês devem torcer para a gente conseguir aprovar, que é o famoso programa de TFFF, ou seja, Florestas Tropicais para Sempre. Ou seja, ao invés de a gente ficar esperando doação de um país rico, sabe, que sempre vão dar aquém daquilo que é necessário, porque a dívida agora já está em 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Ou seja, então, ao invés de a gente ficar esperando a doação, nós criamos um fundo. Um fundo em que não será doação, é um fundo de investimento. E o Brasil, quando anunciou esse fundo, o Brasil já depositou 1 bilhão de dólares. É um fundo que vai trazer rentabilidade para o investidor, e uma parte dessa rentabilidade vai financiar os países que mantêm sua floresta em pé. Então, é um fundo de ganha-ganha. E nós esperamos que, quando a gente terminar a apresentação do TFFF, a gente tenha muitos países participando. Nós também vamos fazer uma proposta de quadruplicar a quantidade de combustíveis sustentáveis no mundo. Nós queremos ver se é possível inaugurar uma nova fase da COP de implementação, porque é o seguinte, chega de discussão, agora precisa implementar o que nós já discutimos. Nós temos que escolher algumas coisas certas para que a gente possa implementação. E aí a nossa ideia é de propor, sabe, a criação de um Conselho do Meio Ambiente, um órgão ligado à ONU, com um pouco mais de poder, para poder, ao decidir uma decisão aqui, esse conselho poder viajar o mundo acompanhando os resultados, sabe, das decisões que nós temos aqui. Porque senão não vai acontecer. Um país falou, não vou cumprir, não acontece nada com ele, sabe? Então a COP vai perdendo o estímulo. Daqui a pouco as pessoas não querem mais participar, porque não adianta nada. Depois, nós vamos propor mais discussões, a ideia de propor um mapa do caminho, porque a gente fala na diminuição dos combustíveis fósseis. Então, o que nós queremos é começar uma discussão para saber se, numa linha de tempo, quando é que a gente pode prever que o mundo está preparado para se livrar do combustível fóssil. Não é uma coisa fácil e simples, não é uma tomada que você desliga, é um processo. É um processo de discussão que envolve o governo, que envolve empresários, que envolve trabalhadores, que envolve a sociedade civil, que envolve especialistas. E nós temos que começar um dia a fazer essa discussão.
porque senão a gente vai ficar só falando, as coisas não acontecem. Eu estou muito à vontade para falar nisso, porque no caso do Brasil, nós temos já 30% de etanol misturado na nossa gasolina, que já emite menos CO2 do que toda e qualquer gasolina do mundo. Nós já temos 15% de biodiesel misturado no nosso óleo diesel, que já emite menos CO2 do que todos os óleos diesel do mundo. Então, nós também queremos convencer a humanidade de que a questão do combustível alternativo é uma coisa muito importante, porque gera muito emprego. Eu fico imaginando os lugares mais pobres do planeta, na América Latina, na África, sabe? Se a gente fizer uma opção, sabe, por produzir combustível renovável, a quantidade de emprego que a gente pode gerar, o dinamismo que a gente pode gerar na economia. Agora, isso é muito fácil de falar e é difícil de fazer, mas nós precisamos começar a discutir isso. Eu lembro que quando, em 2003, nós sugerimos começar a produzir biodiesel, muita gente achava que a gente estava ficando maluco. Não, vocês são doidos, isso aqui não vai dar certo, não vai dar certo. Eu andava com várias oleaginosas na mão, mamona, pião manso, sabe? E, de repente, a sociedade se acomodou naquilo que é mais. Hoje nós temos palma, nós temos soja, hoje nós temos etanol de milho, de cana-de-açúcar. Ou seja, as coisas estão acontecendo de verdade. E está provado que é possível. Está provado que é possível. Eu tive uma discussão esses dias com a indústria automobilística brasileira, porque há muito tempo eu achava que eles poderiam colocar, sabe, quanto de biodiesel fosse necessário no motor, que não estragava o motor. Mas como eles são donos da tecnologia do motor, eles sempre ficam, não, porque não sei, vai estragar o motor, vai criar problema no motor. Aí, por acaso, um empresário comprou 100 caminhões da Scania. E a Scania comunicou a ele, você pode utilizar 5, 10, 15 ou 100% de biodiesel, que não tem nenhum problema. Eu falei, cara, mas se o cara da empresa, o dono da empresa disse que pode, por que os outros não podem? Aí eu fui fazer uma discussão a semana passada com a Mercedes-Benz. E a Mercedes montou ônibus e montou alguns caminhões que saíram do Rio Grande do Sul, na fábrica de biodiesel que tem lá do empresário brasileiro, até Belém, já chegaram aqui, para medir o consumo a emissão de gases. Bem, aí eu perguntei para o empresário, me diga uma coisa, se nós temos uma mistura de 15% de biodiesel no óleo diesel, é necessário a gente ficar utilizando o mix tecnológico da Europa, Euro 6, Euro 7, Euro 8. Cada vez que aumenta €1, aumenta 15% o preço do caminhão ou do ônibus. Nós, na América do Sul e no Brasil, temos que pagar esse preço se nós temos um combustível alternativo? Ele falou, não. O Brasil necessariamente não precisa acompanhar o mix da Alemanha. Mas eu falei, mas nós acompanhamos. Porque, como vocês são as matrizes, vocês impõem as filiais de vocês a acompanhar aqui. Então, eu estou contando isso para vocês saberem o espaço que existe para a gente sair do comodismo de continuar na mesmice. A mesma coisa vai valer para o combustível de navios no mar. Nós já temos alternativa. Combustível de avião, nós já temos alternativa. Então, você percebe que o mundo está dando um salto de qualidade. Tem gente que não acredita, por exemplo, o presidente Trump me disse que eu não acredito em economia verde. Ele vai acreditar, porque em algum momento ele vai perceber que nós não temos muita alternativa. Sabe, em algum momento ele vai perceber. Eu já tive tanta coisa na minha vida que eu não acreditava e depois eu passei a acreditar. Quando eu falo para vocês que eu me sinto uma metamorfose ambulante, é porque eu vivo aprendendo. Eu não tenho nada na minha vida definitivo. Mas você mudou de posição. Eu mudei porque eu aprendi. Que bom que a gente tem a coragem de mudar de posição, se a gente estiver errado. Então, eu acho que todos os presidentes, inclusive o Trump, ele vai mudar de posição. É apenas uma questão de tempo. Eu insisti para ele vir aqui, insisti. Vá conhecer a Amazônia, cara. Vá, você vai perceber que o humor da gente fica maravilhosamente bom. Sabe? Você fica com um humor muito melhor. Então, a COP aqui, ela está começando amanhã. Eu acho que ela vai ser um sucesso. Ela vai ser um sucesso. Ela vai ser uma COP prazerosa,
Eu espero que vocês, jornalistas, possam não só participar do debate, mas, por favor, aproveita a culinária do estado do Pará. Vocês não vão conhecer em lugar nenhum do mundo. Comer filhote. Presidente, Carlos Menezes, da Agência F, obrigado por receber. Vai me permitir pular do assunto da COP, que temos só 1h15, e o tempo está muito corrido e tem muitas questões para perguntar para o senhor. Mas, em paralelo à COP, tem um assunto muito importante que está acontecendo na América do Sul, com o despliegue militar dos Estados Unidos no Mar Caribe e na parte do Pacífico Oriental, Colômbia. E eu estou um pouco chocado porque os governos da América Latina não passaram de condenar o assunto, simplesmente divulgar notas oficiais. E eu acho que a América Latina deveria tomar uma posição mais contundente, porque estão matando, bombardeando civis praticamente nas águas, no limite das águas de Colômbia e Venezuela. Concorda com essa posição? Olha, nós vamos ter uma reunião da CELAC dia 10, em Santa Marta, na Colômbia. Eu até estou com muita dificuldade de comparecer, mas estou sendo convencido pela minha assessoria de que, como o Brasil é o país mais importante que faz parte da CELAC, se eu não for, vai ser uma situação desagradável que o país mais importante da CELAC não compareça na CELAC. A minha assessoria já está rindo, porque eles estão me enchendo o saco há mais de um mês. E, veja, só tem sentido a reunião da CELAC nesse momento se a gente for discutir essa questão dos navios de guerra americanos aqui nos mares da América Latina. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Trump sobre esse assunto, dizendo para ele que a América Latina é uma zona de paz. Aqui não proliferou armas nucleares. No caso do Brasil, é constitucional. E eu tenho orgulho de ser constituinte e ter votado para que não houvesse proliferação de armas atômicas, de armas nucleares aqui no Brasil. Então, nós somos uma zona de paz, nós não precisamos de guerra aqui. Não precisamos de guerra. O problema que existe na Bolívia é um problema político que deve ser resolvido na política. Eu disse ao presidente Trump, até pedi para ele, converse com o presidente Bush, ele vai lhe contar o que nós fizemos em 2003, quando tinha uma situação que deram um golpe no Chaves, que derrubaram o Chaves, depois o Chaves voltou, e era preciso fazer um referendo, tinha um clima político muito nervoso na Venezuela. Eu propus a criação de um grupo de amigos da Venezuela. Nesse grupo de amigos eu coloquei os Estados Unidos e coloquei a Espanha. A Espanha, porque o Aznar tinha sido o primeiro chefe de governo a reconhecer o golpista, a reconhecer o empresário que assumiu no lugar do Chaves, e porque o Bush estava sendo acusado de ter dado o golpe na Venezuela. Então eu coloquei tanto os Estados Unidos quanto a Espanha, porque eu precisava de gente que tivesse confiança da oposição. Não era um grupo de amigos do Chaves, era um grupo de amigos da democracia e da Venezuela. Olha, para minha felicidade, participou o Colin Powell, que teve uma contribuição muito importante. Participou a Condoleezza Rice, participou a Fundação Jimmy Carter, participou a Espanha, participou o Brasil, participou a Argentina, participou o Canadá, e nós fizemos um acordo e foi feito um referendo, sabe, revocatório, e deu tudo certo. O problema é que em algum país a política é feita com um pouco mais de nervosismo. As pessoas falam polarização, polarização, polarização. Em todo país que tem dois partidos tem polarização. É assim na Espanha, é assim na Inglaterra, é assim na Alemanha, é assim na Suíça, é assim. Em todo lugar que tem dois partidos, você tem polarização. Aqui no Brasil tem 30 partidos, sabe? Então a polarização, ela era menor. Agora, ela também está muito forte, a nossa polarização, está muito forte. Mas veja que engraçado. Eu ganhei as eleições. Mais da metade dos partidos que não me apoiaram estão participando do meu governo. Sem nenhum problema.
Uma coisa é a briga que você faz para ganhar as eleições. É como 2 times de futebol. Uma coisa são os empurrões, o xingamento que você faz dentro do campo. Mas na hora que termina o jogo, a vida segue. E eu, para governar o Brasil, eu precisava construir a maioria no Congresso Nacional. E você não pode construir maioria com quem não é deputado, com quem não é senador. E você tem que conversar com quem não votou em você. E eu, hoje, tenho muitos partidos, apenas um partido não está no meu governo. Mas a gente conseguiu construir de forma extraordinária, sabe, essa aliança. Então, nós vamos tentar, na CELAC, discutir essa questão da Venezuela, discutir essa questão da participação das Forças Armadas americanas nos mares do Caribe. Não é necessário, ou seja, a polícia tem todo o direito de fazer o combate, sabe, ao narcotráfico. Tem todo o direito e responsabilidade de fazer. E os americanos poderiam estar tentando ajudar esses países e não tentando ficar atirando contra esses países. Mas o senhor teme uma invasão terrestre das forças americanas? Não, eu não quero que a gente chegue a uma invasão terrestre. Eu disse ao presidente Trump, e vou repetir para você, de que um problema político a gente não resolve com armas. A gente resolve com diálogo. Sabe? Então, se está faltando diálogo, eu me coloquei à disposição, sabe, naquilo que entenderem que o Brasil possa ajudar, nós temos todo interesse em ajudar. Nós não desejamos, nós não queremos conflito na América do Sul. Sabe, o único conflito que nós queremos é o verbal, sabe, que não machuca e nem tira vida, não derruba ponte, não destrói ferrovia, não destrói casa e também não machuca. Mas o restante a gente não precisa, sabe, de contencioso na América Latina. Não precisa. Eu conversei também com a minha amiga Cláudia, presidenta do México, sobre esse assunto, sabe? E talvez eu esteja, sabe, indo a Santa Marta para discutir esse assunto e, quem sabe, tomar uma posição, sabe, em defesa dos países da América Latina. Presidente, bom dia mais uma vez. Meu nome é Maurício, da Associated Press. Obrigado pelo seu tempo. Bom, aqui em Belém a gente tem visto, passeando pelas ruas, uma questão que tem a ver com o que a gente viu no Rio de Janeiro na semana passada, que é a presença do crime organizado, antirrepichações do Comando Vermelho em partes diferentes da cidade, e que no estado do Pará isso já é um problema também em outras regiões, né? Perto de Carajás já tem relatos desse tipo. E quando a gente discute sustentabilidade na Amazônia, obviamente para o povo também existe esse outro impacto, que é o impacto do crime organizado chegando para lidar com isso. Então, dentro desse espírito, eu queria perguntar para o senhor o que é possível fazer pelo povo da Amazônia para evitar o espraiamento desse crime organizado pela região. E se, por exemplo, agora no Rio de Janeiro, a ONU chega a dizer que seria importante ter uma investigação independente sobre o que aconteceu lá, se essa presença de organismos internacionais para lidar com a criminalidade no Rio, na Amazônia, onde seja, também é algo que o senhor aprova para esse nosso futuro nessa questão. Obrigado. Olha, eu não sei se a imprensa publicou, mas dia 9 de setembro deste ano, eu estive em Manaus, inaugurando o Centro de Cooperação Policial Internacional, CCPI. Ou seja, é um centro coordenado pela Polícia Federal Brasileira a partir de Manaus, com a participação de policiais de todos os estados da América do Sul, que tem a floresta amazônica, e com a participação também de representação de policiais dos estados brasileiros. E ainda mais com a participação da Interpol. Ou seja, foi criado um centro apenas para combater o narcotráfico e o crime organizado nas nossas fronteiras. Tá? Isso está funcionando desde setembro de 2025. Isso já está criado. Veja, o crime organizado hoje faz parte da realidade política da América Latina e faz parte também da política dos Estados Unidos, faz parte de muitos lugares. Uns mais sofisticados, outros menos sofisticados. O que nós precisamos é fazer investimento, mais inteligência na polícia, para que a gente possa combater,
Sabe? Em São Paulo, por exemplo, a Polícia Federal descobriu uma fábrica que produzia mais de 3.000 rifles, sabe? Que a gente vinha dizendo que era importado, que era contrabando. Não, era feito lá numa fábrica. Foi desmontada uma parte em São Paulo, uma parte em Minas Gerais, e era quem fornecia para o Rio de Janeiro. Se você vê a quantidade de coisas que já aconteceu nesse pouco tempo que nós estamos no governo, do ponto de vista de ataque ao crime organizado, é muita coisa que nós já fizemos, muitas prisões, muitas coisas que nós já conseguimos destruir nesse país. Então, se a polícia tiver os efetivos necessários, nós mandamos uma PEC, uma emenda constitucional para o Congresso Nacional Brasileiro, para que a gente possa definir como é que o Estado, como é que a União pode participar junto com os Estados, sem interferir na autonomia do Estado. Porque tem sempre uma celeuma de que a União não pode se meter porque vai ferir a autonomia do Estado. Então, nós queremos saber como é que a União pode participar do combate ao crime organizado sem interferir na política dos Estados. Por isso, nós mandamos uma PEC para o Congresso Nacional, que possivelmente ela seja votada essa semana ainda. Tá? Quando essa PEC estiver aprovada, a gente vai ter mais facilidade. E, ao mesmo tempo, mandamos uma lei, esta semana agora, uma lei antifacção. É uma lei que aumenta a pena, que aumenta a punição, para a gente combater as facções organizadas que existem em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Brasil. Existe em todos os estados hoje. Então, nós estamos trabalhando de forma muito forte para que a gente possa, sabe, tentar fazer com que a sociedade possa viver em paz e viver com muita tranquilidade. Sugeriu o quê? Uma investigação independente sobre o que passou. Veja, nós estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito, porque tem muitos discursos, tem muita coisa. As pessoas foram enterradas sem que houvesse, sabe, uma perícia de outro órgão. Então, nós estamos trabalhando nisso, a Polícia Federal está trabalhando nisso, o meu Ministério da Justiça está trabalhando nisso, o Ministério Público Federal está trabalhando nisso. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe? Eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu, porque até agora nós temos uma versão contada pela polícia, contada pelo governo do Estado, e tem gente que quer saber se tudo aquilo aconteceu do jeito que eles falam, teve alguma coisa, sabe, mais delicada na operação. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Bom dia, Sr. Presidente. Miguel Méncio, da agência Lusa. Eu queria só perguntar se acha que a não vinda dos chefes de Estado da China, Estados Unidos e Índia, os 3 países que mais poluem no mundo, se isso não pode impactar negativamente as decisões na cúpula de líderes. Olha, eu participo de muitas COPs. E nem em todas as COPs você tem todos os principais líderes. Eu, pessoalmente, convidei o Xi Jinping, ele vai mandar o vice-presidente, o primeiro-ministro dele, está vindo aqui, tem até uma conversa, uma reunião bilateral comigo. Os Estados Unidos, acho que ele vai mandar nem representação. Mas o restante do chefe de Estado, nós temos a participação, só para você ter ideia, nós temos 53 chefes de Estado, sabe, que vão participar. Chefe de Estado, nós temos 46 ministros que vão participar e nós temos por volta de 19 organismos internacionais, além de vários embaixadores que vêm representar o seu país. É uma representação forte, porque e essa é uma COP diferente das outras, porque nas outras,
sabe? Era todo mundo junto. Eu participei de abertura de algumas, não tinha quase chefe de Estado na abertura. Essa nós resolvemos fazer a cúpula, uma cópia da cúpula, porque a gente quer dar um espaço privilegiado para que os líderes dos países discutam. Sabe? Então, o que vai decidir nessa COP de cúpula é que nós vamos, ao terminar, nós vamos ter que dizer a COP que vai acontecer a partir do 10 de abril, o que nós estamos dispostos a fazer. Nós poderemos estimular ou poderemos desestimular. A gente pode, sabe, dar ânimo às pessoas ou pode desanimar as pessoas. E eu acho que a cúpula que vai se reunir, nós temos que passar para a sociedade do mundo inteiro de que é verdade que a gente quer enfrentar a questão do clima com a responsabilidade e com a seriedade que ela merece. Tá? Agora, pode ficar certo que a maioria dos países estarão presentes e a China, sabe, estará presente com o seu, sabe, primeiro-ministro. E eu já participei de outras COPs com a China, que não estava o Xi Jinping, e eu conheço as posições deles, eles já declararam as suas NDCs, e os chineses estão dispostos, sabe, porque também são aqueles que melhor têm avançado na questão da alternativa, sabe, energética. Eles têm dado uma lição ao mundo de avanços tecnológicos, sabe, para combater a questão climática. Senhor presidente, muito bom dia. Eu sou o Hao da Agência de Notícias Xinhua. E no ano passado, o Brasil e a China anunciaram a construção conjunta da comunidade China-Brasil com um futuro compartilhado para um mundo mais justo e um planeta mais sustentável. E como o senhor presidente avalia o papel dos países do sul global representados pelo Brasil e a China na governança climática? E como o senhor responde às críticas de que a cooperação agrícola do Brasil com a China ou com qualquer outro país estaria prejudicando o ecossistema brasileiro? Obrigado. Olha, o Brasil é um país que não tem e não quer contencioso com nenhum país do mundo. O Brasil tem na China hoje o seu mais importante parceiro comercial e ainda estamos muito aquém de atingir o potencial dos dois países. O Brasil tem uma boa relação com os Estados Unidos. O nosso fluxo de balança comercial foi 87 bilhões no ano passado, metade praticamente daquilo que o Brasil tem com a China. E o Brasil tem crescido a sua relação com a China. Tem crescido não apenas na exportação de commodities, de soja, de milho, de minério de ferro. Nós queremos crescer com a China na construção de empresas chinesas com seus avanços tecnológicos no Brasil. Daí porque a Biadil já se instalou na Bahia e vai começar a produzir autopeça lá já a partir do ano que vem, 2027. Nós queremos outras empresas chinesas trabalhando no Brasil e nós queremos fortalecer muito a nossa relação com a China. A China é um parceiro confiável, tem sido de muita lealdade na relação com o Brasil, sabe? E, obviamente, que nem a China nem o Brasil, a gente não se opõe que um país qualquer possa taxar os nossos produtos. Na medida que um país tem que defender a sua indústria e tem que defender o seu emprego, é normal que ele tente fazer com que haja uma taxação para criar dificuldade para o produto estrangeiro entrar no Brasil. A taxação feita com relação ao Brasil não foi com base em dados verídicos, foi com base em dados irreais. Eu tive a oportunidade de entregar ao presidente Trump o material por escrito, mostrando o equívoco que tinha acontecido. E, obviamente, que tem crescido a nossa relação com a China. E vai crescer a nossa relação, sabe, na questão espacial, vai crescer a nossa relação na questão tecnológica, na questão digital, sabe? Nós queremos tirar proveito de todos os países que querem fazer investimento no Brasil.
O que nós oferecemos é, sabe, seguridade política, seguridade social, estabilidade jurídica, para que as pessoas façam os investimentos no Brasil que quiserem. E pode ficar certo que a parceria entre Brasil e China vai continuar crescendo. Eu agora fui participar, é a primeira vez que um presidente latino-americano é convidado para ir na ASEAN. Eu fui na ASEAN fazer uma reunião com os 10 países, agora 11, porque entrou o Timor-Leste. Timor-Leste entrou na ASEAN. E o Brasil, nós já, em 2 anos e meio, já aumentamos quase 500 mercados para os produtos brasileiros. Então, se um país vai criar dificuldade para vender um produto brasileiro, eu vou procurar outro país para comprar. Eu não vou ficar chorando. Eu não vou ficar lamentando. Eu vou tentar procurar um outro país para comprar. É assim que é a lógica comercial. Como eu sou defensor do multilateralismo, acho que quanto mais mercado a gente abrir, quanto mais países a gente tiver contato, e quanto mais a gente puder diversificar o que a gente vende, o que a gente compra, melhor para o comércio brasileiro. Por isso, eu lhe digo que é muito boa a relação Brasil-China e a tendência é melhorar. Bom dia, senhor presidente. Ana Pellegrini, da agência France Press. Obrigada pelo seu tempo. Você se reuniu há pouco, como estava falando, com o presidente Trump na Kuala Lumpur, e você se mostrou muito optimista que o tarifaço ia poder talvez ser levantado nos próximos dias ou achar uma solução. Ainda hoje acha que a solução está muito perto, e qual vai ser esse calendário de reuniões que a gente está aguardando, e se você iria pronto para os Estados Unidos, o Trump poderia vir para o Brasil? Obrigada. Olha, eu saí da reunião com o presidente Trump certo de que a gente vai estabelecer um acordo. Ao terminar a reunião com o presidente Trump, eu disse para ele que era muito importante que os nossos negociadores começassem a conversar logo. Eu sugeri que fosse na mesma noite. Não foi na mesma noite, mas foi no outro dia de manhã, às 8 horas. Tá? Houve uma primeira reunião. E agora, o meu ministro das Relações Exteriores, o meu vice-presidente da República e o meu ministro da Fazenda estão preparados para marcar uma nova reunião, se for o caso, ir a Washington para negociar. E eu disse ao presidente Trump, com todas as letras, e entreguei por escrito, sabe? Para não ficar aquele dito que as palavras voam. Eu dei por escrito. Nós queremos que ele abra mão das punições aos nossos ministros da Suprema Corte, e nós queremos que as taxas sejam zeradas para a gente começar a discutir do zero. Aí sim você vai começar a negociação. Disse para ele que eu reconheço que um país pode taxar o outro. Eu estou cansado de assinar coisa taxando outros países. Mas no limite da compreensão e no limite estabelecido pela OMC. Por exemplo, o limite máximo da OMC para você cobrar imposto de um país é 35%. Ele chegou a colocar 50%, com base numa inverdade. Então, isso está colocado. Tá? Eu, quando terminar a COP, se não tiver marcada a reunião entre os meus negociadores e os negociadores do Trump, eu vou ligar para o Trump outra vez. Porque ele tem o meu telefone e eu tenho o telefone dele. Então é o seguinte, o interesse é meu de negociar. Então, ao terminar a COP, se não tiver tido a reunião, eu não terei nenhum problema de ligar para o presidente Trump, não terei nenhum problema de ir a Washington, não terei nenhum problema de ir a Nova York, e espero que ele não tenha nenhum problema de vir ao Brasil. Nós somos as 2 maiores democracias do mundo ocidental. E, portanto, quanto mais respeito a gente se tratar, quanto mais cordialidade a gente passar para o mundo, será melhor para os Estados Unidos e melhor para o Brasil. É assim que eu faço política. Thank you. I'd like to ask about... Oh, sorry. Estou te ouvindo.
Does it work? Yeah. I'd like to ask about finance, specifically climate finance. And you mentioned earlier that you were hoping that this COP projected a different kind of tone, not the expos or the fairs that we've seen of the past, but a more serious one talking about discussion and policy. Currently, we have finance leaders, corporate executives, regulators in Sao Paulo, far away from the negotiations, but many of the players here in Belém will be hoping that those same financial interests will be funding what's done. So my question for you is what you hope that COP will do to bring that money in, and what Brazil specifically is doing to do that in Brazil. Eu não acredito que a solução financeira para a COP venha de banqueiro. Não acredito. Por isso é que nós estamos propondo. Uma coisa que nós temos que ter claro é o seguinte: nós estamos querendo sair da era da doação. A doação é muito importante, mas ela é sempre muito aquém daquilo que as pessoas precisam. Muito aquém. Veja, eu participei da COP 15 em 2009 em Copenhague. Naquela COP, o mundo rico prometeu 100 bilhões por ano para ajudar os países que têm floresta em pé. Até hoje não saiu esse dinheiro. Agora a dívida já é 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Ora, se eles não deram 100 bilhões, vão dar 1 trilhão. Então, qual é a grande novidade dessa COP? É que nós criamos um fundo de florestas tropicais para sempre, o TFFFF. Ou seja, em que não será doação, será investimento. Um fundo de pensão pode investir, um empresário pode investir, um governo pode investir, sabe? E esse dinheiro vai ter uma rentabilidade para ele e uma rentabilidade para ajudar a financiar o país que tem floresta em pé. Não vai ser doação. E esse fundo será administrado possivelmente pelo Banco Mundial e por outros bancos. É bem importante que a gente discuta a necessidade de ter mais bancos cuidando desse dinheiro. A ideia não é que você consiga tudo amanhã, tudo numa semana. A ideia é que você está lançando um programa novo em que as pessoas podem ganhar dinheiro honestamente, investindo honestamente e ganhando apenas o necessário para que uma parte daquele ganho fique para o pagamento da manutenção da floresta em pé. E quando eu digo para a manutenção da floresta em pé, é fundo para você poder pagar para as pessoas que estão lá cuidando. Você tem que levar energia para esse povo, você tem que levar, sabe, escola, você tem que levar posto de saúde, você tem que levar transporte, você tem que... Sabe, se você quiser que as pessoas fiquem cuidando da floresta, e você tem, aqui no Pará, vocês vão poder visitar um centro de bioeconomia. Acho que vai ser o primeiro do mundo. E essa pode ser uma nova indústria mundial que surge a partir da COP30. Ou seja, você explorar a mega diversidade que tem a Amazônia, a nossa riqueza, para saber do que você pode produzir com a grandiosidade da nossa floresta. E aí você pode ter uma bioeconomia muito forte. Sabe? Você vai ver, se você andar, você vai ver muita gente produzindo remédio de muitas plantas, de muita coisa para beleza, muita coisa para saúde, sabe? É uma riqueza que a indústria fármaco pode crescer muito se a gente levar a sério isso. Então, nós temos que levar a sério. A gente não precisa mais destruir para a gente crescer. A gente pode manter gerando emprego. Ao invés do cara cortar uma árvore para ele poder vender e ganhar o dinheiro, ele vai cuidar daquela árvore em pé e, por conta disso, ele vai receber, sabe, um dinheiro para sobreviver. E ainda vai poder extrair daquela árvore coisas que podem produzir
Sabe, artesanato, pode produzir remédio, pode produzir produto fármaco, pode produzir instituto de beleza, sabe, qualquer coisa. É esse novo mundo que a gente quer criar. É esse novo mundo que a gente quer criar. E é por isso que eu não quero mais falar a palavra doação. Vou dar 50 milhões de dólares, é bom dar 50 milhões de dólares, mas não é nada. Vou dar 30 milhões de dólares, sabe? Tudo bem, eu agradeço, mas não é nada. Porque é preciso bilhões para que a gente possa resolver o nosso problema. E não é resolver o problema do Estado, é resolver o problema do povo que está lá. Ontem eu fui visitar, esse dia, 4 comunidades. Todas as pessoas são pobres. Mas eu tenho certeza que elas são mais felizes do que nós. Tenho certeza. Você vê na cara deles, eles não têm 10% dos problemas que a gente tem. Eles vivem mais tranquilo. É como se fosse uma vida que acompanha a natureza no tempo da natureza. Sabe? As coisas não acontecem quando a gente quer que aconteça. Acontece porque a natureza está permitindo que aconteça a tranquilidade das pessoas. Sabe? Não esse mundo nervoso que a gente vive nos grandes centros urbanos, todo mundo meio doido. Então, eu te confesso que eu estou convencido que esse fundo de florestas tropicais para sempre vai ser uma coisa extremamente importante. Por exemplo, tem gente que fala, não, nós temos que tirar dinheiro das petroleiras, nós temos que tirar dinheiro dos bancos, nós temos que tirar... Não, eu acho que essas empresas petroleiras vão, ao tempo, se transformar em empresas de energia, sabe? E muito mais rápido do que as pessoas imaginam. Muito mais rápido. Porque os avanços tecnológicos nessa área são... Sabe? Ontem eu vi uma coisa fantástica, ontem eu vi um robô para tirar açaí. Você já viu um cara pegar um cacho de açaí? Você viu como é que ele sobe no coqueiro? Pois ontem, o empresário aqui do Pará mostrou um robozinho, que corta o cacho e traz, sem risco de vida para ninguém. Então, nós temos a chance de fazer uma revolução nessa chamada economia verde. Então, é isso que nós estamos apostando. E se vocês tiverem oportunidade, visite o Centro de Bioeconomia, que está instalado num desses galpões do Porto aí. Senhor Presidente, vai me desculpar de novo, vou mudar de assunto. A gente ficou um pouco surpreso porque na Indonésia o senhor anunciou que vai se candidatar para 2026. A gente se surpreendeu com essa notícia que era de madrugada. E eu lembro que nos últimos meses, quando todavia ainda não tinha anunciado oficialmente, falava 2 fatores. Se o senhor estava com a saúde certa, que isso a gente demonstrou ontem pegando o cacau do pé, dando pulos. E a segunda era se a extrema-direita, de novo, fosse uma ameaça para o Brasil, e se fosse, de novo, chegar no poder no Brasil. Eu gostaria de saber do senhor as razões que levaram para o senhor se candidatar de novo, por parte disso. Primeiro, eu queria te dizer que foi um erro eu ter anunciado na Indonésia que eu me candidatei. Eu não tenho eleitor lá. Sabe? Foi um erro meu. Mas eu falei, talvez motivado pelo bom tratamento que eu tive do presidente Prabowo, sabe? Da bela festa que ele fez pelo meu aniversário antecipado. E o que eu tenho dito aqui? Está aqui, a minha esposa está aqui do meu lado, a Janja. Ela sabe que eu tenho dito o seguinte, olha, para que eu seja candidato aos 80 anos de idade, eu tenho que estar muito bem de saúde. Então eu tento me cuidar. Eu tento me preparar. Eu tento fazer a coisa que um ser humano que quer viver muito faz. Eu não brinco quando eu falo que eu quero viver 120 anos. Eu estou reivindicando para mim a primazia, sabe? Porque dizem que o ser humano que vai viver 120 anos já nasceu. Então, eu estou reivindicando a primazia para mim. Quem sabe seja eu essa pessoa. Então, veja, eu me cuido muito. Me cuido muito. Então, se eu tiver no momento de decidir com, sabe, o meu ânimo que eu estou hoje, a alegria que eu estou, eu vivo o melhor momento da minha vida. Vivo o melhor momento da minha vida aos 80 anos de idade.
estou bem de saúde, estou apaixonado pela minha mulher, sabe? Ela me trata como jamais eu fui tratado. Estou bem no governo, estou bem com meus ministros, estou bem com as coisas que acontecem no Brasil, sabe? Eu sei da dificuldade, sabe? Mas eu, se depender de mim, nunca mais alguém de extrema-direita negacionista vai governar esse país. O meu esforço todo é para que a democracia vença. E nós temos que fazer o povo compreender a diferença da democracia para o autoritarismo. Sabe? De um presidente que tem compromisso com o povo, com o negacionista. Então, sabe, eu sou um ser humano tocado à emoção. Aquela história que o Trump brincou de química, eu não sei se ele já tinha ouvido falar, mas a vida inteira eu digo para todo mundo que a minha relação com o ser humano é química. Eu não acredito nesses contatos por celular, não acredito em contato por saber e-mail, não acredito nessa coisa. Se você não olhar a cara da pessoa, não tocar na pessoa, você não está tendo contato com a pessoa. A nossa relação é química. Sabe? Tem que haver o olhar no olho das pessoas. Sabe? Você tem que ver e você não vê a distância. Então, eu digo isso há muitas décadas. Sabe? Cada vez eu acredito mais nisso. Então, quando o Trump falou aquele que foi só 29 segundos, mas deu uma química, comigo é assim. Eu gosto das pessoas por olhar as pessoas. Sabe? Eu não preciso a pessoa fazer muita coisa. Se eu olhar na pessoa, eu sei se a pessoa é boa ou não. E mesmo que a pessoa não seja tão boa para mim, eu tenho que tentar extrair da minha relação com aquela pessoa aquilo que é proveitoso para a coisa boa que a gente quer fazer. Se tem uma coisa ruim, eu não quero fazer. Então, eu não vejo por que eu não me dar bem com o Trump. Eu disse para ele, a relação de dois chefes de Estado não é ideológica. Eu não concordo com o que você pensa, você não concorda com o que eu penso, ótimo. Agora, você foi eleito presidente dos Estados Unidos e eu fui eleito presidente do Brasil. Então, é com você que eu tenho que conversar. E é comigo que você tem que conversar. Conversar sobre o quê? Conversar sobre o interesse dos dois Estados. Sobre o interesse do povo americano e do povo brasileiro. É assim que funciona a relação de chefe de Estado. Não é porque eu gosto de fulano, eu gosto de Beltrano. A minha relação não é pessoal. Minha relação é de chefe de Estado. E isso eu faço questão, sabe, de preservar. Então coma. Coma. Sabe, coma um filhote. Coma um filé de pirarucu. É uma culinária muito bonita, gente. Aproveitem. E boa sorte. Pessoal, queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Agência Reuters, FAP, Lusa, Xinhua e AFP. Obrigado.